Graça e paz, irmãos. Amém. Quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 13. Vamos ler Êxodo 13, a partir do versículo 20 até o capítulo 14, versículo 2. Está escrito assim: tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de fogo para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Amém. Esse é o momento do cumprimento de uma promessa absoluta de Deus. Deus fez muitas promessas, promessas absolutas, promessas condicionais. Essa é uma promessa absoluta quando Deus falou para Abraão e disse: sabe, Abraão, que a tua descendência será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos numa terra estrangeira, mas tu irás para os teus em ditosa velhice, mas eu trarei a tua descendência depois de 400 anos e os colocarei na terra que hoje eu te dou, porque ainda eu preciso de 400 anos para que se encha a medida da iniquidade dos amorreus. Chegou a hora. Nós precisamos lembrar de uma palavra. Quando Deus falou com Moisés, ele diz lá em Êxodo 3, Moisés, eu vi a aflição do meu povo Israel. Eu ouvi o seu clamor e eu desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que manda leite e mel. Vamos parar aqui um pouquinho para prestar atenção a esse jeito do nosso Pai do céu. Ele diz, eu vi, ele estava vendo. Ele estava vendo a aflição do povo. Quanto tempo Deus ficou vendo a aflição, nós não sabemos. Ele diz, eu ouvi o seu clamor e desci. Lógico. O povo estava sofrendo e não clamava. O povo estava sofrendo e não orava. O povo estava sofrendo e não se dirigia a Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? Acho que é mania do povo de Deus. Sofrer, chorar, gemer, fala mal, xingar, mas não fala com Deus. Deus está olhando ali. Ele diz, eu não tenho o braço encolhido que não possa salvar, nem surdos ouvidos que não possa. Eu vi a aflição, estava vendo, mas eles não estavam nem aí para mim. Eles não clamavam por mim, mas ele diz, eu ouvi o seu clamor, eu desci. Quando Deus ouve o seu clamor, ele desce. Ele vem resolver. Que tal? Você tem um filho que está lá em Paris sofrendo tudo. Mas ele não quer que você entre na vida dele. Ele não quer que você se meta. Ele não convida você. Triste, não é? Nós fazemos a mesma coisa. Eu conheço pessoas que depois que já fizeram tudo, eles vêm pedir oração. Ele não tem coragem nem falar com Deus. Eles vêm pedir oração. Irmã, será que a senhora podia orar? Você já orou?
aprenderam em algum lugar da vida a história de oração forte. Oração forte. Olha aqui. Se você está sofrendo, Deus está vendo. Clama por Ele. Clama. Aqui o povo de Israel tem um negócio. Depois de tudo, Deus os tira da terra do Egito, fazendo tudo o que vocês sabem que Ele fez. Não vamos nos ater a isso. Agora eles saem. Eles andaram dia e noite. Eles saíram de Sucote e andaram dia e noite, 3 dias, até que eles chegaram na entrada do deserto em Etã. Quando eles chegam em Etã, eles estão na entrada do deserto, está escrito aqui. Chegaram, agora pode acampar? Pode. Moisés, nós saímos do Egito? Saíram. Nós estamos fora do Egito? Estão. Moisés, nós estamos livres de Faraó? Estamos. Nós podemos gritar, podemos cantar, podemos pular, pode. Que festa, que alegria! Ei, livre de Faraó. No meio dessa festa, Deus diz para o pastor Moisés, ainda tem quem queira ser pastor. Eu não tenho inveja de pastor. Porque é doído demais, né? Deus, o povo naquela festa. E Deus diz para o pastor Moisés, Moisés, sim, senhor, diga ao povo de Israel que retroceda. Sim. Retroceda. Não está escrito, por isso que eu vou sair do púlpito. O sangue de Moisés esfriou da cabeça para os pés, dos pés para a cabeça. Está aqui, capítulo 14 de Êxodo. Fala aos filhos de Israel que retrocedam. Piorou ainda. Se acampem em Pi-Hahirote. Entre Migdol e o mar. Defronte de Baal-Zafon. Moisés, eu não sei se era branco, se era preto, que cor que era, mas ficou lá. Que se fosse preto, tinha ficado vermelho. Até isso ia acontecer. Como é que no meio dessa festa o povo está livre do Egito? Como é que Deus diz, diga para o povo que retroceda? Depois de ter saído, Moisés teve que dizer para o povo. Povo, que foi, Moisés? O Senhor falou. Falou o quê, Moisés? Falou que é para retroceder. O quê, Moisés? Para retroceder. Você está louco? Retroceder para onde? Para o Pi-Hahirote. Você sabe o que é Pi-Hahirote? Pi-Hahirote são as montanhas intransponíveis num beco sem saída. Não sei como é que chama aqui. Aqui é beco sem saída também. Sabe o que é um beco sem saída? Onde você tem uma entrada e não dá para sair. As montanhas são intransponíveis. Depois tem o Mar Vermelho. É lá que vocês vão se acampar. Gente, isso não faz sentido. Não faz sentido. O povo disse, você está louco. Eles tiveram que ir para lá. E agora? Se o faraó viesse, eles estavam fritos. Ou morriam afogados, ou voltavam para o Egito. Quantas vezes na sua vida você já se encontrou em Pi-Hahirote? Numa situação em que você não enxerga nenhuma saída. Não é num dilema. Porque um dilema, a sua mente fica oscilando
entre dois opostos, entre duas situações. Mas nessa situação de Pi-Hairote, é morrer ou então morrer. Não tem outra saída. Você já se encontrou assim num beco sem saída? Eu não sei. Mas seguramente, quando você se encontra assim, você espera um milagre. Você espera um milagre. E eu vou dizer uma coisa para você. Um dos momentos mais difíceis da nossa vida é o momento em que nos encontramos num beco sem saída. Porque nós não podemos mais fazer nada. E nós não sabemos o que é que Deus vai fazer. Moisés sabia. Porque Deus tinha dito para ele: eu vou exercer juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Eu desci para tirar o meu povo do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que mana leite e mel. Mas de tudo que o povo via, não havia saída ali. Todo mundo em Pi-Hairote. Todo mundo sem saber para onde ir. Sabendo que não tinha saída daquele lugar. Quantas vezes eu tenho ouvido pessoas aqui, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou no Reino Unido, me falarem de suas situações de dificuldade por causa principalmente de documentação. E eu digo: quando é que você está esperando sua documentação, irmã? Não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Quanto tempo tem que você não vai ao Brasil? Não posso sair do país. Porque já estou com 20 anos aqui sem documentação, e se eu sair não posso mais entrar. Vocês soubessem, há mais de 30 anos que eu ando por aí ouvindo essa conversa. Eu sou filha de imigrantes. Eu cresci no meio dessa história, mas imigrante no Brasil. E não tinha documento mesmo. Uma vez eu vi a Polícia Federal entrar na minha casa e minha madrasta dizer para eles: eu cheguei aqui primeiro do que vocês. Pari 6 filhos aqui que chegaram antes de vocês. Não vou sair. Vocês não sabem o que é que o imigrante negro do terceiro mundo passa naquele paísinho maravilhoso, tão bonzinho que é o Brasil. Ou você paga muito ou não fica lá nem um dia mais. E quantas vezes eu vi meu pai em Pi-Hairote, minha mãe em Pi-Hairote, minha madrasta, e tantos outros imigrantes de Barbados, da Guiana Inglesa, sem saber para onde ir, o que ia acontecer. E como nós dizemos no Brasil, só Deus. Eu não sei quantas vezes na sua vida você já passou por isso. Mas aí nós passamos a pensar numa palavra que Deus diz aqui, que sai no livro de Jó e diz: bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos será frustrado. Quando Deus formou você no ventre da sua mãe, Ele tinha um plano estabelecido para você. A Bíblia diz, deixa muito claro, que seu pai não sabe fazer filho, nem sua mãe, meu irmão. Seu pai não sabe fazer esse microfone. Eu não conheço o velho, mas com certeza ele não sabe. Sua mãe também não. Seu pai não tem vida para dar para você, nem sua mãe. Olha o que o salmista diz para Deus quando ele estava orando. Tu, Senhor,
formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Quando Deus falou com o profeta Jeremias, disse: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te consagrei. E eu te constituí profeta às nações. A mãe de Jeremias estava boiando, sabia de nada, nem o pai, nem ninguém, mas Deus sabia. Depois que Deus diz isso tudo, você tem dúvida de que você está aqui por um propósito divino de Deus? Você já se perguntou por que é que Deus deixou você para ser a igreja do século 21? Por que Deus não lhe chamou no tempo de Paulo, de Pedro, de João, aquela gente fina, Tito, Timóteo, Tíquico e toda aquela gente boa? Por que deixou para chamar agora? Nesse final, nessa confusão, nesse horror, nessa queda de princípios e de valores? Acha que Deus não tem um plano específico para você? Quantas vezes você tem feito seus planos, ajeita tudo direitinho, tudo arrumado e vai orar: Senhor, aqui estão os meus planos. Eu orei, eu jejuei, eu peço a sua bênção. E Deus diz: ei, meu chapa, não é assim não. Você faz seus planos para eu abençoar? Não. Eu tenho planos preparados para você desde antes que você nasceu. Deus tem planos estabelecidos para você antes de você nascer. E no plano de Deus já tem todas as bênçãos. Portanto, dá uma recuada, porque seus planos podem ser frustrados. O de Deus nunca. Deus tinha um plano certo para Israel, mas ele diz: eu vou vindicar a minha santidade em Faraó. O povo de Israel não sabia, mas Deus sabia. Deus estava atraindo Faraó para a armadilha dele. Por quê? Porque Faraó, de tudo que fez, cometeu o único grande erro da vida dele. Ele impediu o povo de adorar. Quando Deus diz para Moisés: vai lá e fala a Faraó que deixe o meu povo de Israel sair para que me sirva no deserto. Servir é adorar, porque serviço é atuação de servo, trabalho é atuação de operário. Deixe o povo sair para que me adore. Faraó disse não. Naquela hora estava estabelecido o final. Deus foi com tudo,
tirou o povo de lá, e lá do outro lado do Mar Vermelho, o povo adorou e Deus se deleitou. Nunca impedir que o povo de Deus adore. Nós estamos diante de um quadro na humanidade terrível. Preparação de Gog e da terra de Magog. O que é que vai acontecer? Deus vai vindicar da Rússia os 100 anos de ateísmo imposto pelo governo de Magog, impedindo o povo de adorar. A coisa vai ser horrível. Nós não sabemos se estaremos aqui. Nós, como igreja, porque é bem possível que a igreja seja arrebatada antes. Mas a batalha de Gog vai acontecer e está tudo preparado. Quando você tiver tempo, você senta em casa, direitinho, abre a sua Bíblia, no capítulo 38 de Ezequiel. Põe um copo d'água do lado, ou um suco de laranja. Pega um mapa e vai estudar aquela história antiga. E você vai ver quando ele diz: volta o teu rosto contra Gog da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Você vai procurar Ros, não vai encontrar. Porque Ros é a aglomeração de todas as populações de língua russa que tem no mundo. Meseque e Tubal você vai encontrar. Vou chamar a casa de Togarma, e o Custe, e Pute, e os persas. Deus vai dando o nome das nações que vão se aliar a Gog. Todos aqueles povos das montanhas rurais do norte da Europa, toda a Sibéria, todas aquelas províncias que faziam parte da União Russa Socialista Soviética, onde está todo o arsenal bélico da Rússia, está na mão daqueles ativistas islâmicos. Vão se unir com os árabes, fazer uma grande colisão para tomar Jerusalém. Não sabemos se será esse Gog. Esse Gog é o primeiro-ministro da Rússia, ou se será outro depois dele. Mas vai acontecer, porque eles proibiram a adoração, o cristianismo, lá por mais de 100 anos. Aqui, Deus vai atrair Faraó para Pi-Hairote. A única coisa nesse momento que o Egito ainda tinha era o exército, porque não tinha mais plantações, não tinha mais animais, não tinha mais nem mesmo um primogênito para se assentar no trono. O Egito estava falido, mas ainda tinha um exército. Agora Deus ia afogar o exército de Faraó no Mar Vermelho. Quando ele está fazendo isso aqui, o povo de Israel fica enlouquecido. Mas Deus vai atrair. Traz o povo aqui na Arapuca. E o povo não sabia por que era, mas Moisés sabia. E quando chega uma hora, alguém olhou e viu uma poeira lá, eles entraram em pânico. E Moisés, o homem mais manso da terra, naquela pachorra horaciana dele, ele diz: olha, não tem mais. Vede o grande livramento que hoje o Senhor vos fará,
Porque os egípcios que agora vede, nunca mais tornareis a ver. Eles disseram, lógico, nós vamos morrer todos, como ainda vamos ver egípcios. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E Deus, por que clamas por mim, Moisés? Por quê? Diz ao povo que marche. E tu, Moisés, levanta a tua mão sobre o mar, abre o mar para o povo de Israel passar. Para você é fácil, né? Você grita aleluia. Mas você sabe que Deus abriu o mar, né? Moisés não sabia. Ele nunca tinha ouvido falar. Mas você, campeão da fé, Deus abriu o mar. Moisés, coitado, pagou o mico. E Deus abriu o mar. E o povo passou. Às vezes nós pensamos que tinha assim um asfalto. Montanhas, crateras, pedras. Para aquele povo subindo e descendo naquela lama no fundo do Mar Vermelho. Mulheres grávidas, senhoras idosas, crianças de colo, velho, novo, todo mundo com suas trouxas, seus animais. Que processional. A noite toda. E lá vem Faraó. E o povo chorando. O que é que tinha ali? Ordem de Deus. Quantas vezes você pensa que andar com Deus é fácil? Quem lhe disse? Pergunte para Jesus. Pergunte para Paulo. Aliás, nem pergunte que ele já morreu. Leia a vida dele. Falar com morto é perigoso. Olha a vida dos santos apóstolos. Olha como é que morreram. Mas um dos momentos mais tristes da nossa vida é quando nós fazemos planos e no final nós dizemos: a vaca foi para o brejo. Não é não? Nós fazemos planos. O homem faz planos, mas Deus tem a resposta de todos eles. Os planos de Deus nunca serão frustrados, meu irmão. Quando os seus planos não derem certo, recue, porque é avanço do plano de Deus. O plano de Deus vai sempre avançar na nossa vida. No capítulo 45 do livro do profeta Isaías, Deus diz para Ciro: eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para te provar que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. E você diz: para que Deus vai me dar tesouros se estão escondidos? Para que Deus vai me dar riquezas se estão encobertas? Se me deu, por que estão escondidos? Eu sei lá, pergunte para ele. Tesouros, eles estão escondidos sempre em cavernas escuras, em minas de difícil acesso. Quem vai procurar tesouro tem que ter uma lanterna. Tem que ter a machadinha para abrir caminho. Quanto mais precioso o tesouro, mais difícil de encontrá-lo. E uma das cavernas mais difíceis de se encontrar um tesouro é na caverna da frustração. Quando nós nos dedicamos, quando nós cremos que vai dar certo, quando nós temos certeza que a coisa é nossa e na hora não dá certo. O povo de Israel correu de Sucote 3 dias, meus irmãos. Ora, o que mais? Uma coluna de fogo durante a noite,
uma nuvem durante o dia cobrindo. É Deus que vai, é assim. Chegamos lá, vamos, ninguém parava. Chega em Etã, saiu, tá bom, estamos livres, maravilhoso. Deus diz, volta. Frustração dos seus planos. Avanço do plano de Deus. Deus tinha um plano avançando na frustração do plano do povo. Foi ali, naquela travessia, que Deus abriu o mar que ele criou. O povo dele passou. E depois que o povo dele chegou do outro lado, parece que Deus diz para o diabo, agora o teu povo está lá no meio. Segura o mar para eles, que eu quero ver. E o diabo segurou. O mar se fechou. E ali, diante do povo de Israel, eles tiveram, até aquele momento, a primeira grande revelação de que Deus é o Senhor sobre o mar. Que Deus é o Deus que abre o mar e é Deus que fecha o mar. E é na hora que Ele decide, porque Ele sabe todas as coisas. O que é que Deus estava fazendo? Deus estava vindicando o louvor congregacional que Ele queria da terra. Porque quando Ele disse para Faraó, deixa o povo sair para que me adore, Faraó disse, não. Agora, o povo está fora do Egito, num grande louvor congregacional. Só Deus sabe o que vale para Ele isso aqui que nós estamos fazendo. Esse ajuntamento de filhos para louvarem o seu nome. Quando nós estamos aqui num culto congregacional como esse, nós podemos ver Jesus aqui passando no meio do povo, andando, porque é Ele que chega e diz, eis-me aqui, ó Pai, e os filhos que me deste. Aos meus irmãos proclamarei o teu nome, cantar-te-ei louvores do meio da congregação. Deus se alegra no ajuntamento dos seus filhos. O Espírito Santo é o Espírito que se deleita na comunhão dos remidos. Nós precisamos ver isso. E quando Israel atravessou, do outro lado, explodiu um culto de gratidão. As mulheres dançavam numa charanga dirigida por uma velha de 90 anos. 90 anos. Moisés compôs um discurso que se tornou um cântico. E Deus se alegrava. E o corpo dos soldados de Faraó boiavam nas ondas do Mar Vermelho. Porque Deus tinha um plano. E o plano deles não era o plano de Faraó e nem o plano do povo. E agora que acabou o culto, Moisés, para onde nós vamos? Qual a direção da terra prometida que Moisés nunca tinha atravessado ali? Como é que eu vou? Deus disse, eu tirei o povo, eu levo. E o povo entrou. Quantas vezes nós fazemos o nosso plano e nós queremos que Deus siga o conselho que nós queremos? Tenha paciência. Se Deus já tem planos para nós, e os planos de Deus é de acordo com a vontade dele, que é bom, perfeito e agradável. Como é que Deus vai mudar o plano dele para agradar o meu, que é todo errado? Só na minha visão, ele é bom. Por isso os meus planos vão ser frustrados. Como que você trabalha frustrações? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre estudei muito. Sempre estudei muito. Eu estudei filosofia, eu estudei pedagogia, eu estudei psicologia, eu estudei música,
Eu estudei 4 línguas. Eu era, na minha visão, um portento. Eu era uma bênção. Eu era uma maravilha. Eu só pensava em cultura. Eu achava que eu era o máximo. Uma pessoa que faz filosofia, depois pedagogia, depois psicologia, vai fazer história do feto crescente, estuda, não sabe o que quer. Porque quando eu perguntei para o meu filho o que você vai fazer, eu vou fazer odontologia. Quase eu morro, porque eu não queria. Ele disse, eu só quero isso. Eu admirei o garoto, porque ele é louco por odontologia, só estudou isso, só sabe isso, e ganha dinheiro com isso. Mas eu não. Não. Até hoje, quando me pedem um currículo, eu corro para lá, corro para cá. Porque é o currículo de quem não sabe o que quer. Eu estava perdidinha. Eu sabia que eu tinha que estudar, mas não sabia o que era. Virou e mexeu, nada dava certo. Batia aqui, quebrava a cabeça, lá quebrava a cabeça. Até o dia da minha conversão. Aos 32 anos, eu já tinha doutorado. Não sabia o que queria. Tudo que eu devia ter estudado, eu não estudei. Igual aquela moça de Cantares. A vinha, porém, que me pertence, essa eu não guardei. Porque Deus me criou aqui na terra para pregar a palavra. Só isso. Só isso. Então eu devia ter posto todo o meu esforço, desde os meus 15 anos, quando entrei na universidade, para estudar a palavra de Deus. Porque eu não prego teologia, eu prego a palavra de Deus. Então, quantas vezes os meus planos foram todos frustrados? Qual é o plano que vigorou? O de Deus. Como você lida com frustrações? Como é que a Bíblia lhe ensina a lidar com frustrações? Irmã, eu casei 2 vezes, não deu certo. Irmã, eu fiquei noiva 3 vezes, não deu certo. Irmã, porque é só frustração na minha vida. Vá para a Bíblia, vá aprender como é que se faz com frustração. Quando seus planos são frustrados, é avanço do plano de Deus. Um exemplo. Lá em Mateus, quando os discípulos foram dizer para Jesus que João Batista tinha morrido, os discípulos vieram e disseram para Jesus, olha, João Batista já morreu. Jesus, na hora, ele sente no coração o desejo de ir para um deserto, para um lugar deserto, para ficar a sós. Porque foi uma dor para ele. Porque a partir daquela hora, o ministério dele era cruz, 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 cruz. O precursor já tinha morrido. E Jesus, no versículo 13 do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, olhe bem, para um lugar deserto à parte. O que significa que ele queria ficar a sós, tá? Para um lugar deserto. Não queria ninguém sabendo. Aí diz assim, sabendo as multidões, vieram da cidade e seguiram-no por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela, curou seus enfermos. Se fosse um líder do século 21,
eu tenho direito à minha privacidade. Não tem nada disso marcado na minha agenda pessoal. Meu secretário não marcou essa agenda com ninguém. Eu não tenho que atender ninguém. Tenho direito à minha privacidade. Jesus, tão diferente desse ranço de hoje. A Bíblia diz, olhou a multidão, disparou o gatilho da compaixão. Compadeceu-se da multidão, curou seus enfermos. Olha o que foi que aconteceu. A dor de Jesus foi transformada em cura para os enfermos. Frustração do plano de Jesus, avanço para o plano de Deus. É assim que se trata com frustração. João tinha um sonho na vida. Ele queria pregar esse evangelho até morrer. E por isso, quando ele começou a ver a igreja como um trem que sai dos trilhos, ele pregava. E eu estava lá. Eu ouvi o Senhor dizer. Eu estava lá quando ele foi preso. Eu estava lá quando ele foi morto. Eu estava lá quando ele ressuscitou. Eu estava lá quando ele subiu aos céus. Eu estava lá, eu ouvi. João era testemunho de tudo. Porque falava demais. Botaram ele numa prisão, numa ilha desértica do mar Egeu. Frustração dos planos de João. Patmos. A última vez que eu estive em Patmos, nós fretamos um barco mais veloz. 4 horas para ir, 4 horas para voltar. Lembra? Era mais veloz. A ilha continua do mesmo jeito que eu vi há 20 anos atrás. Um grupo de 80 mulheres, procuramos 3 hotéis, 3 restaurantes para comer. Não tem água. Uma pobreza a ilha de Patmos. Do mesmo jeito. Agora, 4 horas para ir no barco veloz. Quantos dias João passou naquele barco há 2000 anos atrás para chegar lá? Hein? Jogaram Joãozinho lá. João chegou lá. Frustração dos planos de João. Não tinha alguém, uma viva alma, que falasse hebraico como ele falava. Que falasse as coisas de Jesus. Que falasse o que estava acontecendo lá fora. Não tinha um irmão, não tinha ninguém. Ele estava preso, cercado de água. Frustração dos planos de João. Aí ele diz, encontrei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim voz como de trombeta. Olhei, voltei-me para ver quem falava comigo e voltado. Eu vi 7 candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. E aí ele vai ter a revelação do Filho de Deus. Apocalipse é revelação de Jesus Cristo que Deus dá a João, para João mandar para você, viu? E para mim. E para mim. Frustração dos planos de João, avanço do plano de Deus. Não é? O lugar da solidão se tornou o lugar da revelação. Deus tinha um plano para João, desde que o trouxe ao mundo. Deus tinha um plano para ele. Mas ele não queria. Ele não sabia. Quando Deus o levou em Patmos, todos achavam, vamos acabar com João. Deus disse que venha. É assim que eu quero. Porque aquele sozinho vai escrever o que eu quero que ele escreva. Pronto. O plano de Deus
nunca será frustrado. Para você que acha que você fez as suas tramóias todinhas para chegar até aqui, para você que acha que você foi mais sabido, mais vivo, mais organizado, mais isso, mais aquilo, para poder estar aqui. Ô, meu irmão, para de pensar nisso. Porque tem a mão de Deus nisso tudo. Tem a mão de Deus nisso tudo. Mas, irmã, a senhora não sabe o que eu fiz. Graças a Deus. Mas, com certeza, Deus sabe. Nunca se esqueça que Ele sabe. Só tem uma coisa. Cuidado para onde você está olhando. Porque aquilo que vês será teu. Abraão, olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque tudo que vês será teu e da tua descendência para sempre. José era o penúltimo filho, homem de Jacó. Ele não era o primogênito, que era Rúben. Ele não era o caçula, que era Benjamim. Mas Jacó se derreteu de amores por aquele filho. E José era fuxiqueiro. Ele ia, o pai mandava ele para o campo para ver o que os outros irmãos estavam fazendo, para dizer para ele. Os outros meninos não gostavam dele. Ninguém gosta de irmão que entrega. Ninguém gosta. Teve os sonhos de Deus, e contava. E aí os irmãos começaram a ter raiva dele. Tentaram matar José, mas Deus tinha um plano para José. Até que venderam-no para os ismaelitas. Os ismaelitas expuseram José no mercado escravagista de Khan el-Halili, no Cairo. Ia passando um oficial de Faraó, Potifar, olhou para os escravos, José brilhou os olhos dele. José. Deixa eu fazer um parêntese para dizer uma coisa para você. Uma palavra que se repete muito na Bíblia: favor, graça. Quando Deus quer fazer alguma coisa na sua vida e você depende de alguém, Ele vai vestir você com a vestimenta chamada favor. É. Aí você chega perto da pessoa, a pessoa se encanta com você, você diz: eu sou o bom. Deus vestiu você de favor diante dos olhos daquela pessoa, porque Ele quer que você tenha aquilo. Abra o olho, não ache que é pelo seu charme, não. É a graça de Deus sobre você. Eu já estive em situação, olhe para mim. Olhou? Olhou? De pessoas dizerem: que mulher linda. Eu digo: eita, Jesus está aprontando. Com certeza. Você lembra de Raquel? Desculpem, de Esther, a escravazinha judia de Assuero? O que é que aquela moça tinha para encatar tanto Assuero, gente? Vamos ser sinceros aqui. Esther nunca tinha sido pedida em casamento. Ela não era noiva, ninguém pagou o dote dela, nada. De uma hora para outra, o eunuco passou. Ela é linda. Deus vestiu Esther, levou Esther para o spa das virgens. Esther não sabia nada. No dia dela, entra na casa de Assuero. Chega lá, não sei o que aconteceu. A Bíblia diz assim: Assuero. Você sabe o que era Assuero?
Ele reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, Ásia e África. Um homem acostumado a ter todas as mulheres que queria. A Bíblia diz, Assuero amou a Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou diante dele favor mais do que todas as virgens. O que é que ela sabia fazer melhor do que as outras? Nada. Mas Deus tinha que botar Esther ali, porque queria uma judia ao lado do imperador da Pérsia. Então Deus vestiu Raquel de uma graça, de um favor. José, está José lá no mercado escravagista, no meio de tantos outros escravos. Quem era José? Ninguém sabia quem era Jacó, meus irmãos. Um povozinho de 70 almas que perambulava pelo deserto de Abadã. Ninguém sabia a língua dele. Passa Potifar. Eu quero este. Potifar, o oficial de Faraó, se encantou com o rapaz. Levou José. Colocou José para ser mordomo sobre tudo que ele tinha. Mas Potifar tinha uma mulher tarada, que quis trazer o rapaz para o quarto dela. E nós sabemos que isso rendeu a ele ter que ir preso. Ele ficou um tempo na casa de Potifar. Sabe para quê, meus irmãos? Para aprender como era a high society do Egito. Ele tinha que aprender como era a alta sociedade. As mulheres, as peruas da classe A. Como eram os ricos, como viviam os ricos, como se falava uma boa língua egípcia. Era a faculdade que ele estava fazendo. Depois que ele aprendeu tudo da classe A, aí ele é jogado num cárcere para aprender da classe C. Porque ele ia governar sobre todo esse povo, mas ele não sabia. Aí ele vai para lá, para o presídio. E lá ele vai aprender todos os palavrões, todo o baixo e o calão do Egito. Depois que ele sabia o alto e o baixo, ele conhecia como era a sociedade egípcia. Aí, lá, Deus o vestiu de favor diante do carcereiro. Daqui a pouco, José encarcerado, mas era ele que mandava. Cheio do favor de Deus. No dia de ir para se apresentar a Faraó, chega lá o escravo presidiário. Esse foi tirado do presídio para ser governador, hein? Não foi presidente. Chegou lá, diante de Faraó, Deus cobriu José de favor. Quando ele saiu diante de Faraó, ele era o segundo homem mais importante do Egito. Ele era. O Faraó reinava e José governava. Agora me diga uma coisa. Ele vai governar o Egito, ele conhece agora tudo sobre o Egito, conhece o que acontece na classe alta, na classe baixa, no presídio e tudo mais. Ele está preparado. Ele estava numa escola preparatória para o que Deus queria dele. Quantas vezes José, na solidão, na dor, na humilhação, não pensou: aqueles sonhos devem ser do diabo, porque meus irmãos não tiveram nenhum sonho.
E como é que eles estão bem? Estão com meu pai, estão em casa, e eu estou aqui nesse cárcere. Quantas vezes ele pensou que era ele que estava errado? Ele pensou que ele era um azarão. Deus só estava preparando para um outro momento. Meus irmãos, vou dizer, pode ser, com certeza você está na faculdade de Deus. Deus está lhe preparando através do sofrimento para alguma coisa que Ele quer mais de você. Os tesouros são encontrados dentro de minas escuras, de cavernas de difícil acesso. Você só pode encontrar tesouros se você tiver pertinácia para buscá-los. Tinha um homem que estava à beira do mar, pronto para pescar. E quem puder me dar um copo d'água, que eu aceito. E ele tinha muito obrigado, pastor. Aí. Ele estava sentado. Aí ele tinha aqui perto uma caixinha com a isca. Tinha uma cesta assim, para botar o peixe. E ele tinha uma régua. E cada vez que ele jogava o anzol, ficava lá esperando. Quando ele fisgava um peixe, trazia o peixe, ele media. Se o peixe fosse maior do que a régua, ele devolvia para o mar. Se fosse menor, ele guardava no cesto. Tinha um senhor lá, parou para olhar. Devia ser crente, porque crente que é assim, né? Devia ser crente. O crente ficou olhando. Quando o crente não aguentou mais, disse para ele: moço, isso o que é? Eu queria que o senhor me explicasse. Todo mundo que pesca quer levar os peixes maiores, porque o senhor devolve os peixes maiores. Ele mostrou assim o pescador e disse para o homem: é que a minha frigideira só tem 15 centímetros de diâmetro. Então ele não podia ter um peixe maior, porque a frigideira dele era pequena, era limitada. Esse é o caso. Pode ser que você esteja querendo coisa pequena, porque a sua frigideira é tão pequena. Quando as coisas estiverem muito difíceis, recue, é avanço para os planos de Deus na sua vida. Deus tem coisas maiores para você. O povo estava preso em Pi-Hairote, não tinha para onde sair, montanhas intransponíveis. Moisés disse: vede o grande livramento que hoje o Senhor vos fará. Aos egípcios que agora vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor vos pelejará por vós, e vós vos calareis. Quem podia acreditar nisso? Exército de Faraó vindo para cá, eles encalhados aqui, e Deus tinha um grande livramento para fazer. Pode ser que hoje você esteja enfrentando alguma situação assim, que parece não ter saída, que parece que você está encurralado, não dá mais jeito, você já fez de tudo que sabia que podia, não tem mais jeito. Recue, peça a Deus para fazer.
Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me entrego. Se depender de mim, eu te peço perdão porque eu lutei em vão. Eu tentei as minhas próprias armas. Eu tentei na minha loucura resolver tudo sem te pedir. Mas agora eu reconheço que não há Deus senão Tu és o Deus único da minha vida. Eu entrego a situação nas Tuas mãos e te peço a Tua solução para mim, o Teu plano para mim, a Tua vontade e não a minha. Eu me rendo totalmente, porque aquilo que para mim parece impossível, é a hora do Senhor agir. Quantas vezes situações que estão fixas na sua vida como um grande gigante, aquele paredão, você tem que lembrar de uma coisa. Ele diz: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros, os teus impedimentos, os teus pirrairotes estão continuamente diante de mim. Você precisa sair desse limiar que lhe prende ao mundo. Eu sei que eu só tenho 5 minutos, pastor, me perdoe, eu vou usar 7. Lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 49, Jesus, o queridão, ele abre a boca e diz assim: eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Você diz o quê? Está escrito. É Jesus Cristo que diz: eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. É de Jesus incendiário. É o que ele diz. Fogo. João Batista vem e diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem o varão, de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com fogo e com Espírito Santo. Você diz, batizar, vocês são batistas, sabem, é imergir. João Batista pegava as pessoas, imergia naquela água escura do Jordão. Quando tirava a pessoa, ia toda molhadinha. Aonde pisava, ia molhando. Porque a água é elemento da terra. Jesus Cristo vem batizar com fogo. Ele pega você, ele enfia dentro do fogo dele, e quando você sai dali, você é uma tocha, apontando para o alto. Está escrito. Está escrito. Porque o fogo é um elemento do céu, diziam os antigos gregos. Qualquer lugar que se atear o fogo, ele aponta para o céu. Pensa agora. O nosso planeta, essa esfera gigantesca, solta no espaço, a Terra, tem várias camadas. Ecosfera, estratosfera, atmosfera e outras esferas. Mas no centro, bem no coração da Terra, tem uma camada de fogo chamada pirosfera. Essa camada de fogo que o eterno Deus botou bem no centro, ela possibilita essa esfera gigantesca ficar solta no ar e não cai. Por quê? Porque o fogo torna as coisas leves. Eu não sei
Não vou pedir para você se acusar, se você já soltou um balão. Mas eu sei como é. Também nunca soltei. Mas já vi fazer e acho bonito. O que eu vou fazer? Sempre são os homens que fazem, viu, mulheres? Todo final de semana eles vão para lá e eles se arrumam e fazem. Quando chega no dia de soltar o balão, eles vão numa laje da casa, fica lá em cima e bota escada e tudo, fica aquela opção de homem, todos bonitos. Porque o homem é sempre bonito, né? Foi Deus que fez. Eu juro para vocês, foi Deus que fez o homem. Às vezes a gente não acredita, mas foi. Foi. Aí, o que foi, Ângela? A Ângela diz, mamãe é doida. Aí, eles fazem aquele balão grande, na boca do balão eles põem um aro de arame. E ali eles prendem uma bucha. Na hora de soltar o balão, eles ajeitam o balão, eles abrem o balão direitinho. Aí, aquela bucha, eles imergem no material inflamável. Não sei se é álcool, se é gasolina. O que é? Hein? Querosene. Se entregou. Querosene. Temos gente culta. Carioca. Ô, meu filho, Deus te abençoe. É por isso que eu sei. O balão está pronto. Vem alguém, toca fogo na bucha. A bucha vai enchendo daquele ar quente. E os homens começam a experimentar. E o balão começa a dançar. E daqui a pouco eles vão soltando. O balão vai subindo a garoa. O céu está lindo e a noite tão boa. Não é, pastor? É pecado cantar isso aqui. Eu não estou no púlpito. O balão vai subindo por quê? Por causa do fogo. O fogo torna as coisas leves. Deixa eu dar mais um exemplo. Eu morava no Iraque. 3 anos e meio lá, no extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait. Na terra de Abraão, Ur dos Caldeus. Minha casa era 5 minutos a pé do Zigurá de Ur, onde está a cítara de Abraão. Começou a guerra Irã-Iraque. E no 3º para o 4º dia, debaixo de bombardeio, o embaixador do Brasil no Kuwait, com o embaixador do Brasil no Iraque, conseguiram que as famílias brasileiras pudessem ser tiradas do sul do Iraque para o Kuwait, porque os bombardeios eram um atrás do outro. E nós éramos, já depois de 11 horas da noite, quando nós pudemos entrar num ônibus, todas as famílias, que era da Petrobras, para ir para o Kuwait, era perto. Quando nós chegamos em pleno deserto de Abadan, era um negócio assim. Para brasileiro isso é horrível, porque nós, brasileiros, não estamos acostumados, nós não temos história de guerra. Aí, quando o Irã mandava um bombardeio para o Iraque, o radar do Iraque percebia que vinha bomba, aí disparava um alarme tipo ambulância, o corpo de bombeiro. Aquele barulho. Aí o Iraque solta um míssil. O míssil vai mais rápido e vai atraído pela turbina do avião e tem que alcançar o avião antes do avião bombardear. É desse jeito. Aí nós estávamos em pleno deserto do Abadã. Escuro. Quase meia-noite. Não havia uma estrela no céu. Todos nós tristes, deixando tudo nosso para trás.
Meu marido tinha ficado, porque ele era um dos gerentes que tinha que ficar no Iraque. E eu com os meus filhos. E eu não era sozinha que estava assim. Era uma coisa horrível no coração da gente. Foi aí que nós ouvimos a sirene do radar. Todo mundo se assustou porque ela vem bombardeio. Daqui a pouco nós ouvimos a explosão. O míssil do Iraque atingiu o avião do Irã. Explodiu o avião no ar. À meia-noite virou meio-dia. Virou meio-dia, meus irmãos. As gotículas do combustível do avião se espalharam pelo céu do deserto. Pareciam bilhões de estrelas. E o avião se tornou uma bola incandescente que parou no ar. Parou no ar. Parou. Eu digo para vocês, parou. E nós ficamos lá. E o ônibus, a toda pressa, era meio-dia. Nós vimos aquelas estrelinhas irem apagando. Daqui a pouco, aquela bola gigantesca foi apagando e ela fazia assim no ar. Parecia uma folha seca. Era uma fuselagem de avião. Ferro, bailando no ar. Fogo. Como o fogo torna as coisas leves. Nunca vou esquecer daquela cena. Nunca. Eu aprendi tanto com aquilo, meus irmãos. Quando Jesus Cristo vem, Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Porque Jesus vem imergir você no fogo. Quando Ele tira você do fogo, você é uma tocha que aponta para cima. Por quê? Ele não lhe tira da terra, mas Ele começa a tirar você do mundo. Você vai sendo retirado, separado do mundo, pelo batismo de fogo. Você começa a olhar para o mundo de forma diferente, porque você está acima. E você às vezes diz: por que eu gostava tanto de determinada coisa e agora eu não gosto mais? Por que determinada coisa desapareceu da minha vida? Eu precisava tanto daquilo, agora eu não preciso mais. O batismo do fogo. Jesus vai tirando você do mundo. Você ainda está, mas você não pertence mais ao mundo. Assim, você vai deixando as coisas que não são do reino. Não importa quantos impedimentos vierem na sua vida, eles são sempre parte do plano de Deus para você. Pirairote, todos parecem uma situação que vai acabar com você. É só o começo de grandes coisas que Ele tem para a sua vida. Não importa quantos impedimentos vierem, todos eles fazem parte do gigantesco plano de Deus que Ele tem para você. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Quer que eu ore? Senhor Deus, nosso Pai, desde toda a eternidade o Senhor é Deus. O Senhor criou os céus e a terra. O Senhor criou todos os horizontes. O Senhor, no máximo da demonstração do seu amor, nos deu o seu Filho. O Senhor rasgou Jesus na cruz para que sejamos filtrados no seu sangue. Neste momento,
Nós queremos render na sua presença todos os momentos de dificuldade, todas aquelas situações que parecem sem solução, todas as vezes que temos enfrentado um pirrairote na nossa vida e que achamos que agora não tem mais jeito, o Senhor está dizendo: eu estou aqui. Nós louvamos o seu nome, guerreiro, vencedor, poderoso, Deus único e verdadeiro. Nós proclamamos o teu nome, vencedor, vitorioso. O Senhor é o nosso dono, o Senhor é o nosso proprietário, o Senhor é o único Deus que existe. Por isso nós rendemos e colocamos aos seus pés os nossos planos, as nossas deliberações, os nossos desejos e todos os ídolos que o nosso coração criou. E nós lhe pedimos, Senhor, que o Senhor seja glorificado em todos eles e que o nosso amor pelo Senhor cresça enquanto louvamos e admiramos a obra que o Senhor ainda tem para nós. Louvado seja o seu nome e glorificado em nós, pelo nome precioso e santo de Jesus. Amém.